morcegos, eles são, ao contrário do que muita gente pensa, eles são mamíferos, mas eles não são ratos com asas. Ai! Aconteceu alguma coisa. Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, que dor! Morcego é morcego. E quando eu falo morcego, eu estou falando de um grande grupo dentro da classificação taxonômica que pertence à ordem Quiróptera, que quer dizer quiro são mãos e pteros são asas. As falanges, o antebraço se alongaram e a natureza se encarregou de colocar uma membrana para que ele pudesse ter um voo verdadeiro, porque é o único mamífero que tem voo verdadeiro. São 1.400 espécies de morcegos diferentes. Dessas 1.400, só 3 têm o hábito de se alimentar de sangue. Os morcegos são o grupo que tem um hábito alimentar muito diversificado. Mas aqui na área urbana, os mais comuns são os que comem inseto, fruta e néctar. Só existem morcegos hematófagos do meio do México até o norte da Argentina. Se a gente for nos Estados Unidos e procurar morcego hematófago, não tem. Se a gente for lá na Patagônia e procurar morcego hematófago, não tem. Se a gente for na Europa, na África, na Ásia e procurar morcego hematófago, não tem. E na Transilvânia? E na Transilvânia também não tem. Meu doce vampiro. Então isso é uma criação de pelo menos 200, 300 anos. E ele começa não na literatura de ficção, na narrativa, mas ele começa em ensaios, em notícias, em dissertações no século XVIII. E ele se junta com figuras que já eram investigadas. Ele vai amalgamando características de diversas crenças até que ele se torna uma espécie de uma moda. Então você tem a capa, um certo tipo de fisionomia, um olhar, e tem uma série de elementos que vão se associando preferencialmente com o vampiro, entre eles os morcegos, embora isso seja mais tardio. Isso suscita, então, uma comoção numa certa comunidade científica que tenta explicar esse fenômeno. Don't be afraid of my little friends. They don't bite. That is, unless I tell them to. Os morcegos hematófagos foram os agentes do último grande surto de raiva que teve no Pará, onde teve mais de 40 casos de raiva em humanos, porque as pessoas começaram a entrar cada vez mais na mata, os morcegos hematófagos foram ficando sem fonte de alimento, e aí eles se alimentavam dos seres humanos. Infelizmente, esses morcegos estavam portando o vírus da raiva. Se as pessoas começarem a criar condições para que esse morcego se adapte aqui na nossa região, né, na nossa área urbana, os outros morcegos vão sofrer muito, porque as pessoas, a primeira coisa que começa a pensar quando fala em morcego é hematófago, é o que se alimenta de sangue. Então tudo que está voando se alimenta de sangue. Drink, Drácula. Então você imagina o impacto que isso vai ter em todos eles. As pessoas vão matar à torta à direita todos os morcegos que estiverem voando. Eu acredito que esse intuito de querer matar o bicho vem muito da questão do mito. Todo morcego é um Drácula. Nos anos 1750, no final dos anos 1750, o Carlos Linneu dá um nome de uma espécie americana de morcego de Vampirus spectrum, porque ele achava, pelas notícias que ele tinha, que essa espécie era hematófaga. Na verdade, não é. Só que ali se estabelece, então, um vínculo. O Vampirus é o nome de uma espécie do morcego, todos os morcegos chupam sangue, né? E demorou um pouco, na verdade, até essa associação se firmar. Até a década de 1830, eu não tenho muita notícia dessa associação tão forte. 1845, num folhetim importante londrino, que é Varney, o Vampiro, já na capa, no colophon, tem diversos morcegos ali, assim. E no final do século, em 1897, com o lançamento de Drácula, essa associação termina de se fazer por completo. As pessoas elas têm que entenderem primeiro o morcego.
Entender que ele tem muito mais a nos oferecer de bom do que de risco. Então, a partir do momento que você sabe que o bicho, ele não vai te atacar, ele não vai te morder de maneira alguma, você conhece isso, fica mais fácil. O desconhecido causa medo. Se nós simplesmente aniquilarmos todos os morcegos, o vírus, como todo organismo vivo, vai encontrar uma outra forma de se manter. Talvez muito mais agressiva, talvez muito mais rápida e talvez em organismos que não sejam tão amigos quanto os morcegos. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say